Olá, querido aluno, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com você. Estamos dando início, então, à nossa primeira aula da classe de catecúmenos, ou da classe de novos membros, como alguns costumam dizer. Então, para nós é uma alegria que você queira fazer parte de nossa igreja, fazer parte de nossa comunidade. Então, vamos direto à nossa aula? Vamos lá. Você já deve ter lido a apostila, se não leu, leia. Seria importante você ler antes até mesmo de assistir o vídeo, porque aí você vai estar com todas as informações na mente e isso vai ficar um pouco mais fácil para você. Então, basicamente, o que nós estamos falando aqui? Que a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Se você está nessa classe é porque você já tem fé, você já acredita nisso. Então, nosso objetivo não é te convencer de que a Bíblia é a palavra de Deus. A palavra de Deus, a Bíblia, ela é a nossa única e maior fonte de revelação da pessoa de Deus, da pessoa de Jesus. Conforme costumamos dizer, a Bíblia é a nossa única regra, é a nossa única fonte de regras, de revelação acerca da pessoa de Deus. E por que a Bíblia ela é especial? Ora, eu vou indicar para você um outro vídeo, caso você queira ter a curiosidade de assisti-lo, mas existem inúmeras provas que a gente poderia chamar de científicas ou arqueológicas que provam que a Bíblia ela é um livro especial. Mas, para nós que cremos, nós sabemos que a Bíblia ela é a palavra de Deus porque é o único livro que tem transformado milhares e milhares, talvez podemos dizer milhões de vidas, já há muitos anos. Só da história do cristianismo nós temos mais de 2000 anos de história. E todos os cristãos têm testemunhado de como a Bíblia tem transformado suas vidas. A Bíblia não tem falhas, a Bíblia não tem erros. Os inimigos do cristianismo, eles ficam apontando falhas e apontando erros. É bem verdade que muitas das vezes nós encontramos dificuldades na Bíblia. Conforme veremos, e conforme você já deve ter lido na apostila, a Bíblia é um livro muito antigo. Os primeiros registros bíblicos, então, datam de aproximadamente mais de 3.000 anos atrás. É um livro que atravessou culturas diferentes, gerações diferentes e milênios. Portanto, a gente deve sim encontrar alguma dificuldade, mas isso não significa que a Bíblia esteja errada, e sim a nossa dificuldade de compreender o que ela está dizendo, em alguns aspectos, a gente pode dizer secundários. Mas no que diz respeito à revelação da pessoa de Deus, da pessoa do Pai, do Filho, do Espírito, no que diz respeito ao que nós precisamos saber para ter a vida eterna, a Bíblia não tem falhas, não tem erros e ela é clara. O nome Bíblia, ele é um nome que significa coleção de livros, coleção de pequenos livros. A própria Bíblia chama a si mesmo de escritura, escrituras sagradas, palavra do Senhor, palavra, a lei de Deus, ou simplesmente a lei. Ela foi escrita em hebraico no Antigo Testamento, algumas pequenas porções na língua aramaica, e todo o que nós chamamos de Novo Testamento foi escrito na língua grega. Uma outra coisa que nós podemos ver já nas nossas Bíblias de hoje, ela tem duas grandes divisões. A gente chama de Antigo Testamento e Novo Testamento. Basicamente, o Antigo Testamento é tudo aquilo que está relatado antes de Jesus, e Novo Testamento é aquilo que está relatado a partir da vida de Jesus e da vida da igreja para frente. Na nossa Bíblia, na Bíblia cristã, protestante, evangélica, nós temos 66 livros ao todo. Chamamos de livros porque são os diversos, escrita por diversos autores diferentes, aproximadamente 40 autores diferentes, e chamamos de livros, mas alguns são livros mesmos, outros são cartas. Os evangelhos, por exemplo, é a biografia de Jesus. Então, nós temos dois grandes testamentos, chamados de Antigo e Novo, e cada um desses dois testamentos, também para fins de estudo e de sistematização e de divisão, nós dizemos que há 4 classes. Então, 4 classes no Antigo Testamento, 4 classes no Novo Testamento.
No Antigo Testamento nós temos lei, história, poesia e profecia. No Novo Testamento nós vamos ter os evangelhos ou biografia, mas chamamos de evangelhos, história, cartas e profecia. São essas as divisões. E aí quando você folhear a sua Bíblia, você vai ver todos os livros que estão escritos aí, todos os 66 livros da nossa Bíblia. A Bíblia, é verdade que a Bíblia foi escrita por homens, mas Deus inspirou alguns homens, alguns deles, né, Mateus, João, Davi, Moisés. Deus inspirou esses homens para que escrevessem aquilo que Deus queria que eles escrevessem. É verdade que em alguns pontos nós temos verdadeiros ditados de Deus. Deus disse para Moisés, por exemplo, escreve isso, e Moisés escreveu. Mas a maior parte, ela tem o que nós chamamos de uma inspiração verbal e plenária. Deus não ditou todas as palavras, cada vírgula, não apenas isso, mas inspirou para que as pessoas escrevessem, respeitando a cultura, a intelectualidade de cada um. Então há essa colaboração entre Deus, que inspira, e os homens que escreveram. Homens que foram cheios do Espírito e por isso dizemos inspirados. Como eu disse, a Bíblia ela tem aí um período de mais ou menos há 3.000 anos atrás, 3.500 anos atrás, mas alguns vão dizer que desde o primeiro registro até o último registro, ela cobre aí aproximadamente 1.500 anos. Os mais diversos autores que viveram nas mais diversas situações, alguns viveram em palácios, outros nos campos, alguns escreveram, como o apóstolo Paulo escreve da prisão em alguns momentos, Davi, muitos dos seus escritos em meio a guerras, e assim por diante. A diversidade de ambientes também, partes ali do que hoje nós chamamos Oriente Médio, em vários lugares, em várias cidades, em várias localidades diferentes. A despeito de tudo isso, a Bíblia tem um único tema central, que é a pessoa de Jesus Cristo. Bom, hoje você já está mais familiarizado, você tem no seu celular aí quantas traduções da Bíblia você quiser. Por que traduções? Porque, como eu disse, elas foram escritas originalmente em hebraico e grego, na sua grande maioria. E, para que outras línguas tivessem acesso, é necessário que se façam traduções. E hoje, graças a Deus, temos muitas traduções, e essas traduções nos ajudam, porque a cada lançamento de novas traduções, a gente vai aprimorando o entendimento, o significado. Portanto, é importante que você possa ter quantas traduções você puder ter. Também podemos dizer que para compreendermos as Escrituras, a gente precisa fazer isso em espírito de oração. 1 Coríntios capítulo 2, versículos 10 e 11 diz assim: porque Deus nos revelou pelo seu Espírito, pois o Espírito esquadrinha todas as coisas, mesmo as profundezas de Deus. Pois qual dos homens entende as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também as coisas de Deus ninguém as compreendeu, senão o Espírito de Deus. Então, nós sabemos que o Espírito Santo, que é o autor da Bíblia, o inspirador da palavra de Deus, ele está em nós, e nós podemos orar e pedir: Espírito Santo, abre meu entendimento para compreender a tua palavra, e assim Deus o fará conosco. Quando você estiver lendo, preste atenção no seguinte: qualquer texto, vale para qualquer texto, mas para a Bíblia principalmente, é a chamada lei do contexto. Quando você lê, você precisa, para fazer algum entendimento, alguma interpretação, ler tudo. Por exemplo, o Salmo 14, no versículo 1, ele vai dizer: Deus não existe. Puxa, a própria Bíblia está dizendo que Deus não existe? Mas a frase que vem, na verdade, antes até, diz: o tolo no seu coração. Ah, os tolos dizem que Deus não existe. Você percebe a importância de a gente se atentar a essa questão de contexto? Não podemos tirar frases fora de todo o contexto, senão a gente pode inventar as mais difíceis ou as mais translocadas interpretações equivocadas. Queria dar aqui então umas dicas para você. Primeiro,
aplique a Bíblia quando você estiver estudando, aplique-a primeiramente à sua própria vida. Quando você estiver lendo a palavra do Senhor, aquilo que você entender, aquilo que você descobrir ali, procure aplicar a si mesmo. E, em seguida, procure aquilo que você está aprendendo nas Escrituras, compartilhar com outras pessoas. Basicamente é isso. Não deixe de ler a apostila e responda as questões abaixo com muita dedicação. Muito obrigado, até a próxima, que Deus abençoe você.